a fertilidade ela não começa no útero, mas se inicia no intestino. Quando nós falamos de fertilidade, quase sempre é comum o olhar se voltar para os ovários, para o útero, para os hormônios, mas a fertilidade ela não é um evento isolado de um único órgão. Ela é o resultado do funcionamento integrado de todo um corpo. Hoje eu quero te explicar de forma clara e fundamentada porque eu disse no início desse vídeo que a fertilidade ela não começa no útero, mas se inicia no intestino. Olá, eu sou Deise Inácio, nutricionista focada em saúde da mulher e fertilidade. Aqui nesse canal eu compartilho conteúdos que ajudam você a entender o corpo de uma forma integrada. Se você busca informação de forma clara, profunda, baseada em fisiologia, esse espaço é para você. Vamos começar. O intestino ele não é apenas um órgão digestivo. Ele participa ativamente da regulação metabólica, do sistema imune e da comunicação hormonal. A microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino, ela atua como um verdadeiro órgão endócrino e imunológico. Quando esse sistema está equilibrado, o nosso corpo ele funciona de uma forma plena, harmônica. Quando não está, vários sistemas eles ficam desorganizados. E isso acontece, inclusive, com o sistema reprodutivo. Chamamos de disbiose o desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Nesse desequilíbrio existe um aumento de bactérias gram-negativas. Essas bactérias elas liberam moléculas de lipopolissacarídeos, os LPS. Quando a barreira intestinal ela está íntegra, esses LPS eles ficam restritos ao ambiente intestinal. Mas quando existe uma inflamação e o aumento da permeabilidade dessa barreira intestinal, esses LPS conseguem atravessar a mucosa intestinal e chegam até a corrente sanguínea. O nosso organismo enxerga essa migração como um sinal de ameaça, ativa o sistema imune e esse, por sua vez, começa a liberar citocinas inflamatórias. Essa ativação constante do sistema imune e essa constante liberação de ocitocinas inflamatórias gera o que nós chamamos de inflamação sistêmica de baixo grau. Essa inflamação, por sua vez, ela não causa grandes alardes, grandes sinais e sintomas do nosso corpo, porém já é suficiente para interferir em vários processos metabólicos do nosso corpo. E um deles é justamente a sinalização da insulina. A inflamação ela acaba prejudicando a atuação da insulina nos tecidos, favorecendo a resistência à insulina e níveis mais elevados desse hormônio no nosso corpo. A insulina elevada ela interfere diretamente na maturação folicular, na ovulação e também no ciclo menstrual. Outro ponto central é a absorção de nutrientes. A inflamação intestinal, ela compromete a integridade das vilosidades intestinais e dos transportadores de micronutrientes. Isso significa que, mesmo comendo bem, esse corpo pode não estar conseguindo absorver de forma adequada os micronutrientes essenciais para a produção hormonal e para a qualidade dos gametas. Nós chamamos isso de subnutrição funcional, um fator muitas vezes negligenciado na avaliação da fertilidade. Parte da microbiota intestinal ela participa do metabolismo do estrogênio. Esse conjunto de bactérias é conhecido como estroboloma. Essas bactérias elas vão regular a quantidade de estrogênio que vai ser reabsorvido e o que vai ser eliminado nas fezes. Quando esse equilíbrio em relação ao que fica e ao que vai embora se perde, pode ocorrer tanto um excesso de estrogênio, que pode gerar uma condição clínica chamada de predominância estrogênica, ou a falta do estrogênio. E esse desequilíbrio vai impactar no ciclo menstrual, no endométrio e na receptividade uterina. O intestino ele comunica com o cérebro por vias nervosas, hormonais e imunológicas. Citocinas inflamatórias e metabólitos microbianos, elas influenciam o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, regula a liberação de GnRH. O GnRH é responsável por controlar a secreção de LH e FSH lá pela hipófise. Quando essa comunicação está alterada, ela tem ruídos, o eixo hipotálamo-hipófise ovariano se desorganiza, prejudicando na ovulação. A disbiose ela também prejudica esse eixo do estresse e do sono.
O aumento crônico do cortisol, que é um hormônio muito importante, é graças a ele que você tem disposição para levantar da cama todos os dias pela manhã. E se você não tem, pode ser um sintoma, um sinal claro aí de uma desbiose, um desequilíbrio nesse eixo desse hormônio. Mas esse aumento crônico do cortisol, fora do normal, fora da homeostase do teu corpo, pode sinalizar para o organismo que esse ambiente interno não está seguro, porque está muito agitado. O hormônio, lembra da luta, fuga, aquela coisa toda. Então, assim, é de um estresse. Não há segurança, porque gestar requer uma vulnerabilidade. E para você ser vulnerável, você precisa estar num ambiente que te permita poder abaixar as defesas, sabe? E essa sinalização no cortisol sempre elevado indica que você não está segura ainda. Você não está num ambiente em que você consegue ser vulnerável, que você consegue ser mãe. Nessas situações assim, o seu corpo ele entende que primeiro ele precisa se preocupar em se manter vivo, em sobreviver, para só depois pensar em gerar uma outra vida. Porque se ele não está conseguindo cuidar dele mesmo, de uma vida, quem dirá de uma segunda, de um segundo coração batendo aí dentro de você. Então, por isso que é importante esse controle, esse manejo do estresse. O que é tão difícil quando você está tentando engravidar, né? É um paradoxo. A gente precisa encontrar paz no meio desse turbilhão de cobranças, de sonhos, de medos, hormônios. Mas existe um caminho, fica calma. Nesse ambiente assim agitado, o gerar, o gestar acaba não sendo uma prioridade biológica. Sobreviver acaba sendo essa prioridade no momento. Mas existe um porém. A saúde intestinal ela não tem apenas impacto na fertilidade feminina, na masculina também. No homem, a desbiose intestinal está muito associada à inflamação sistêmica, o estresse oxidativo e alterações hormonais. Lembra do que a gente conversou sobre os estrobolomas? Estão presentes nos homens também, porque o homem também tem estrogênio, faz uma quantidade muito inferior do que a mulher. Então, por isso que esse desequilíbrio na microbiota pode fazer com que esse homem esteja com níveis mais elevados de estrogênio do que deveria. E esse desequilíbrio ali no intestino, essa desbiose, ela afeta a espermatogênese, ou o nome de gênese, a criação de novos espermatozoides, o início da gênese. E também na motilidade e integridade do DNA espermático. Então, tanto na questão da qualidade, quanto na desenvoltura, porque eles precisam se movimentar, o espermatozoide ele precisa se movimentar. E é justamente por tudo isso que a gente conversou, por todos esses tópicos que a gente passou, é que eu afirmo com toda certeza, não eu, na verdade, a ciência afirma que a fertilidade ela não começa no útero. Ela é uma consequência de um organismo metabolicamente equilibrado, bem nutrido e com uma inflamação controlada, porque não existe um corpo não inflamado. A inflamação faz parte do nosso sobreviver. As nossas reações metabólicas, elas causam inflamação, e a inflamação não é um problema quando ela está em níveis toleráveis pelo nosso corpo, quando isso não altera a homeostase, ou seja, o bom funcionamento do nosso corpo. Então, antes de a gente focar o nosso olhar no sistema reprodutivo, nos órgãos reprodutivos, é importante a gente ter esse olhar mais distante, olhar o corpo como um todo, os sinais, os sintomas. Se você deseja compreender fertilidade de uma forma mais profunda e responsável, esse é o caminho.